Olá, aposentados e pensionistas que acompanham esse explicado, tudo bem com vocês? Passados alguns dias aí, desde o último golpe na revisão da vida toda, que foi o adiamento por tempo indeterminado do julgamento, o assunto ainda repercute muito no mundo jurídico e também no meio dos aposentados. E convenhamos, né, gente, que não poderia ser diferente, diante de tanta aberração jurídica, uma atrás da outra que nós temos presenciado aí. E nesse vídeo nós vamos acompanhar justamente mais um absurdo da nossa Suprema Corte, mais um escândalo do STF, porque vazou o uso de dados falsos para acabar com a revisão da vida toda. Isso mesmo, é inacreditável e vergonhoso. Meu nome é Laura, você está no INSS Explicado, seu canal de vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS e que é do interesse de vocês aposentados, pensionistas, idosos. Se você é nosso inscrito aqui, já curte esse vídeo, deixa nos comentários aqui o que você acha do canal, o que você quer ver por aqui, compartilha lá no grupo da família, no grupo dos amigos, tá? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Espero que nossos vídeos lhe ajudem muito. Curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha lá também, fica aqui à vontade, tá? Deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Pois bem, gente, vamos para mais uma notícia fresquinha aqui para vocês. Como vocês podem ver na tela, saiu aqui, ó, na Folha de São Paulo, hoje, tá? Uma denúncia de um ato escandaloso do nosso STF. Como vocês podem ver, o STF usa dados falsos para negar revisão. Essa revisão apontada aqui no título é justamente a famosa revisão da vida toda, tá? Vamos ver aqui o que aconteceu. Em casos de grande repercussão no Supremo Tribunal Federal, faz tempo que o argumento jurídico vem perdendo espaço para o argumento econômico. Se a União estiver no banco dos réus, aí é que a sensibilidade dos juízes aumenta. Historicamente, há certo melindre do judiciário em condenar o próprio governo em questões de grande monta. Sabendo disso, não é por outra razão que a Advocacia Geral da União tem caprichado em explorar o aspecto econômico de certos processos. Na revisão da vida toda não foi diferente. O que chamou a atenção recentemente foi o ministro da Previdência, na foto aqui ao lado, como vocês podem ver, Carlos Lupe, ter dito com todas as letras que as cifras bilionárias não passavam de um chutômetro. Em outras palavras, virou um vale-tudo a utilização do viés econômico como argumento nos tribunais superiores, sem que necessariamente sejam verdadeiros os números apresentados pelo próprio governo. Em entrevista à Folha, Lupe, o ministro, classificou como chutômetro os 480 bilhões de gastos previstos pela Secretaria do Tesouro Nacional com a revisão da vida toda, caso a correção tivesse sido validada pelo STF. Desde que o tema chegou ao Supremo, os números não pararam de crescer. Em apenas 4 anos, passou-se de 46 bilhões para incríveis 540 bilhões, tendo sido fornecidos oficialmente ou extraoficialmente, os números entranharam no cérebro dos ministros do STF como uma espécie de mantra, usados toda vez que precisavam justificar que a revisão previdenciária iria colocar em risco a sustentabilidade da Previdência brasileira. Em 2020, o impacto foi precificado pelo INSS em 46 bilhões e 400 milhões de reais, elaboradas por equipe interdisciplinar com a assinatura do Coordenador Geral de Estatística, Demografia e Atuária da Previdência Social. As 2 páginas da nota técnica SEI número 4921 não traziam muitos detalhes de como se chegara àquele valor. Naquela primeira amostragem, o INSS foi deveras sucinto ao explicar como chegou à conta. São praticamente 4 parágrafos sem detalhar os parâmetros, o método, as características dos dados coletados e sua discriminação analítica. Apenas foi inserido o resultado consolidado sem dar muita explicação. Ao proceder dessa forma, contabilizou situações que não deveriam compor o cálculo, principalmente quando o INSS diz que usou todos os benefícios concedidos após 1999, sem destacar os que estavam caducos com mais de 10 anos, e os benefícios cessados, suspensos ou com limitação ao teto. Apesar de Carlos Lupe ter dito que a Previdência Social não tinha base para fazer os cálculos, ela os fez por meio da nota técnica SEI número 4.921.
Em 2022, um pouco antes de o STF marcar o julgamento do caso, foi a vez do então presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestar. Ele informou publicamente que o valor de 360 bilhões de reais seria o novo impacto e que, caso o judiciário aceitasse a revisão, esta quebraria o Brasil. Não foi apresentado nenhum elemento técnico para sustentar tamanha elevação, apenas o prestígio do chefe da nação em explorar esse número. Em 2023, o governo preparou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, com a estimativa de que a revisão causaria um impacto nos cofres públicos da ordem de 480 bilhões de reais, mas sem a descrição dos gastos ou de como chegou a esse número também. Em 2024, após ter sido divulgado o julgamento negativo da revisão da vida toda, o ministro Dias Toffoli, durante sessão no STF, disse que entrou em contato com Jorge Messias, advogado-geral da União, para sugerir que o INSS abra mão de cobrar 54 bilhões de reais de aposentados que entraram com a ação. Esse valor corresponderia a 10% do total, ou seja, o novo valor anunciado precificava a revisão em 540 bilhões. Em curto espaço de tempo, os valores cresceram vertiginosamente. Carlos Lupe está certo quando menciona o chutômetro como critério para definir o impacto econômico. O curioso é que esses valores elevados e dissociados da realidade foram usados pelos ministros do STF para justificar os seus votos de que a revisão previdenciária ameaçaria a sustentabilidade da Previdência Social. Em outras palavras, usaram dados mentirosos para negar o direito de milhares de pessoas. Não se sabe se os ministros do STF se fizeram de ingênuos ao acatar números mirabolantes para o embasamento de seus votos, já que a sua maioria, a nova maioria, era contrária à tese. Mas, quando o ministro de Estado faz uma declaração chamando a atenção para a falibilidade dos números, causa perplexidade ver como, em casos de grande repercussão, são desprezadas a seriedade e a honestidade que deveriam estar presentes num julgamento de tal importância social, inclusive no tocante à precisão dos números. A mensagem que fica é que, nos próximos julgamentos, essa guerra sobre o impacto econômico, real ou não, terá prevalência sobre os demais aspectos do conflito. Parece, portanto, que a exatidão dos números levados ao STF não tem tanta importância assim, principalmente se é conveniente usar contas fantasiosas para impressionar a opinião pública e acomodar o posicionamento contrário de alguns ministros. Pois é, gente, toda vez que precisamos trazer esse tipo de notícia e análise aqui no canal, nós fazemos isso com profunda tristeza e indignação, pesar mesmo, tá? É lamentável, é vergonhoso vermos que as autoridades superiores do nosso país, que deveriam trabalhar, né, de forma responsável, honesta, com base em leis, para garantir os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos que estão, inclusive, escritos, positivados, como se diz no mundo jurídico, né, em normas como a Constituição Federal, a nossa maior norma aí no país, né? Mas, na verdade, em vez de fazer tudo isso, eles trilham um caminho totalmente contrário, trabalhando de forma conveniente, influenciável, desonesta e irresponsável, né, para proteger somente interesses do governo e os interesses econômicos. Agora, vocês me digam, com base nessas atitudes recorrentes que nós estamos presenciando aí nos últimos tempos, como é possível confiar no trabalho, no comprometimento, na integridade das nossas instituições, da nossa justiça? Né? Quem ficou até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo, tá bom? Você esteve no INSS Explicado, eu agradeço a sua audiência e te aguardo no próximo vídeo.